precisa de muito mestre, não. Não é isso que ele está dizendo. Qual é o princípio que Tiago está ensinando aqui? Tiago está ensinando que, o princípio que Tiago está ensinando aqui é: ensinar, propagar o evangelho é uma grande responsabilidade, ou uma responsabilidade muito séria diante de Deus. Não é? Ele está dizendo que não é possível ter ensino sem comprometimento com aquilo que está sendo ensinado. Não tem como propagar o evangelho sem o compromisso profundo e sério com o evangelho que nós estamos propagando. E aqui, irmãos, eu encontro uma lacuna, porque a impressão que eu tenho, né, é que há um espaço muito grande entre a pregação do evangelho e o compromisso do evangelho por parte daqueles que estão pregando. Amém? Vocês estão aqui, gente? Então, ele está dizendo que não é possível ter o ensino sem esse comprometimento com aquilo que está sendo ensinado. Quando nós faltamos com esse compromisso, nós perdemos, irmãos, não apenas uma coerência, nós perdemos a autoridade para ensinar, não é? Quando falta esse compromisso com o ensino, quando falta o compromisso com aquilo que nós estamos propagando, não é só uma coerência com o evangelho que se perde a autoridade, para ensinar. Irmão, a autoridade para propagar o evangelho vem do compromisso que temos com aquilo que estamos ensinando. Então, ele não está dizendo que não precisamos de mais pessoas pregando o evangelho. Ele não está dizendo que não precisamos de mais pessoas ensinando. Ele está dizendo que precisamos de mais pessoas comprometidas com aquilo que está sendo ensinado. Amém, gente? Quando nós olhamos para esse texto de Tiago aqui, nós vemos que a responsabilidade daquele que ensina, ela é muito grande, porque ela lida com duas coisas. Irmão, preste atenção. E o que eu quero aqui é ensinar para você e trazer sobre você um peso de responsabilidade, para que nós venhamos de fato analisar o que nós estamos fazendo e como nós estamos fazendo. O que esse texto aqui ele nos ensina? Existe um peso daquele que ensina relacionado a duas coisas. Primeiro, a vontade de Deus. Aquele que ensina tem um compromisso, precisa ter uma responsabilidade com o que ele está ensinando, porque primeiro ele lida com a vontade de Deus e com a verdade de Deus, e segundo, ele lida com a influência de vidas. Então nós que somos responsáveis em transmitir um evangelho saudável, nós que somos responsáveis em comunicar verdades do evangelho, nós precisamos lidar diretamente com a verdade de Deus e com a influência das vidas que estão nos ouvindo, a influência da vida daqueles que nós estamos ensinando. Então o compromisso de quem ensina não envolve só o conteúdo que ele transmite. O compromisso de quem ensina envolve também as pessoas que ele está ensinando. Vocês entendem isso? Então, por que nós precisamos zelar pelo um evangelho genuíno? Primeiro, por causa da verdade de Deus. O evangelho é a verdade de Deus. E segundo, por causa das pessoas que estão sendo ensinadas. Nós temos um compromisso com a verdade de Deus, mas também um compromisso com aquelas pessoas que estão sendo ensinadas. Então, se nós estamos ensinando o evangelho para a igreja de Cristo, se é de fato o evangelho que nós estamos ensinando, então nós carregamos uma dupla responsabilidade. Nós carregamos a responsabilidade da fidelidade à palavra de Deus, e nós carregamos a responsabilidade do cuidado com o corpo de Cristo. Amém? Fidelidade à palavra e cuidado com o corpo. Nós não podemos, irmãos, nos comprometermos com um sem sermos fiéis ao outro. Nós não podemos nos comprometer com o ensino, com a fidelidade à palavra, sem sermos fiéis ao corpo. E nós não podemos nos comprometer
com o corpo, com o cuidado do corpo, sem estar sendo fiel à palavra. Você entende isso? Não há compromisso com o corpo de Cristo. E meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo que a menor coisa, talvez o que a gente menos se preocupa, é com o cuidado com o corpo de Cristo. Por isso a gente não é fiel à palavra, por isso a gente fala qualquer asneira, porque não há compromisso com a palavra, não há fidelidade à palavra e não há cuidado do corpo. Então, alguém que ensina, um mestre, um líder, um pastor, aquele que é responsável em comunicar as verdades do Evangelho, ele afeta diretamente a vida daquele que está recebendo o seu ensino, diretamente, não é? O apóstolo Paulo, quando ele escreve para Timóteo, na sua primeira carta, tem um texto que eu gosto muito, já falei muito sobre ele, 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 16, Paulo fala assim, ó: tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. Ele dá em uma instrução, ele fala a respeito de duas coisas. Ele fala assim: olha, cuide de você mesmo e cuide da sã doutrina. Persevera nessas coisas. Não é só o início, não é só começar a cuidar, mas é perseverar. Persevera nessas coisas. Por que ele deve perseverar? Porque fazendo isso, salvará tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Irmãos, eu não sei o que você vê ou como você se sente lendo esse versículo. 1 Timóteo 4,16. Esse texto, irmãos, ele traz um peso de responsabilidade sobre o meu coração, não é? Isso, todas as vezes que eu olho para esse versículo, e eu já né, ele é um versículo, um dos meus versículos que eu tenho como um balizador da minha vida, tanto da minha vida pessoal quanto da minha vida ministerial. Esse versículo ele gera temor no meu coração, e eu vou te dizer por quê. Porque Paulo, ele é intencional em escolher as palavras. Então ele não fala assim, ó, gente, ou Timóteo, cara, tu vai dar continuidade ao meu legado, você será um grande líder, né? Você vai ensinar muita gente, você vai pastorear muita gente. Então assim, cuida de você mesmo e cuida da sã doutrina, porque se você fizer isso, você vai ajudar a si mesmo e você vai ajudar os que estão te ouvindo. Esse é um nível de comprometimento, não é? Ajuda, irmão, é assim, ó, você pode ajudar alguém e não se comprometer com a causa dela, sim ou não? Ele não fala assim, ó, Timóteo, cuida de você mesmo e cuida da sã doutrina, porque se você fizer isso, você vai influenciar a si mesmo e você vai influenciar quem te ouve. Na era do digital, nós temos muitos influenciadores, que não influenciam nada, mas são influenciadores, né? Que está vivendo a vida, fazendo coisas, e alguém está observando e se inspirando por ele. Ele não tem compromisso nenhum com esse cara, ele está só influenciando. Paulo é intencional em usar o verbo salvar. Ele fala assim, se você fizer isso, você irá salvar, amém? Se você perseverar nessas coisas, você irá salvar tanto a ti, quanto aqueles que estão te ouvindo. O que Paulo está ensinando para Timóteo aqui, irmãos? Paulo está ensinando para Timóteo que quando nós lidamos com a sã doutrina, o verdadeiro ensino, o ensino genuíno do Evangelho, nós estamos lidando com algo que tem um peso espiritual, nós estamos lidando com algo que tem um peso eterno. Ele está dizendo, irmãos, que a forma como Timóteo vive ou vivia, e aquilo que Timóteo ensinava, teria um impacto na salvação dele mesmo e daqueles que estavam sendo seus ouvintes. Então, o ensino do genuíno Evangelho
teria um impacto eterno na vida das pessoas. Timóteo, se você fizer isso, você vai salvar pessoas. Irmão, qual é o efeito do que nós estamos ensinando? Então, se Paulo está dizendo que aquilo que nós estamos ensinando pode salvar, o contrário disso também é verdadeiro. Aquilo que estamos ensinando pode levar pessoas a se perder. Então, como as pessoas que estão nos ouvindo estão sendo orientadas? Elas estão se encontrando, sendo salvas, ou elas estão se perdendo ainda mais? Temos que ter um compromisso com aquilo que nós estamos ensinando. Então, Tiago fala assim: olha, toma cuidado, não é bom muita gente ser mestre, porque não tem muita gente comprometida com aquilo que ele está ensinando. E se ele não está comprometido com o que ele está ensinando, as pessoas que estão ouvindo ele não irão ser salvas, irão se perder. Você entende o peso de responsabilidade que há nisso? Então, essa afirmação de Paulo para Timóteo aqui, ela aponta para dois pilares, que eu vejo como sendo dois pilares inseparáveis de um ministério fiel. Primeiro ele fala assim, cuida de você mesmo. Cuida de ti mesmo. Aqui Paulo está no âmbito de uma salvação pessoal. Paulo está chamando a atenção de Timóteo para uma vigilância pessoal, uma vigilância interior, não é? Ele está dizendo assim, olha, você precisa entrar no nível de integridade, você precisa entrar num zelo por uma vida coerente ao Evangelho. Irmão, eu não sei como você lida com você mesmo. Eu sou um cara que eu me cobro muito. Eu cobro mais a mim mesmo do que as pessoas que estão à minha volta. Eu tento ser um pouco mais leve com as pessoas, mas comigo eu sou implacável, não é? Eu sou implacável, eu me cobro, eu tenho um zelo pela minha vida, para que a minha vida esteja coerente com o Evangelho que eu estou ensinando, porque uma das coisas que enfraquece a mensagem é exatamente a falta de comprometimento daquele que está falando com aquilo que ele está ensinando. Um líder, irmãos, que não cuida de si mesmo, ele corre um grande risco de naufragar na fé. De naufragar na fé. Hoje é muito comum você encontrar pessoas que não têm compromisso nenhum com o Evangelho, ensinando o Evangelho. É muito comum. Então, a salvação não é apenas algo que pregamos. Salvação é algo que nós guardamos com todo temor e com todo tremor. Alguém lê para mim, por favor, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, 12. Vou ler aqui. Filipenses 2, 12. Ele fala assim, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora, muito mais na minha ausência, ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor. Então, salvação não é só um tema de uma mensagem. Salvação, ela precisa ser desenvolvida, é algo que nós praticamos, é algo que nós guardamos. Amém? Então, primeiro pilar que Paulo aponta aqui é uma salvação pessoal, é um cuidado pessoal. Timóteo, cuida de ti mesmo. Cara, alinha a tua vida com aquilo que você está ensinando, deixa que o Evangelho promova profundas transformações em você mesmo, e o resultado disso é que isso vai promover profundas transformações na vida do outro. O segundo pilar é cuidar da doutrina, e isso fala de uma salvação dos ouvintes. Então, cuide de ti mesmo, a salvação pessoal. Cuida da doutrina, porque fazendo assim, cuidando de si mesmo, você salvará você, e cuidando da doutrina, você salvará os que te ouvem. Então, a sã doutrina, irmãos, não é um mero detalhe técnico do ministério, é o conteúdo do Evangelho que conduz à vida eterna. O Evangelho é quem conduz o perdido à eternidade com Cristo.
Então a gente não tem ideia do efeito, tanto positivo quanto negativo, daquilo que ensinamos. Irmãos, o que nós estamos ensinando pode afetar diretamente a vida de alguém. E eu não estou falando aqui de a pregação do Evangelho deixar alguém mais animado para viver a vida. Eu estou falando de um impacto eterno. Você entende isso? Um impacto eterno. Então, quando essa sã doutrina ela é distorcida, vidas são perdidas, vidas são desviadas. Quando ela é preservada, quando ela é ensinada com fidelidade, aí ela conduz à salvação. Romanos capítulo 1, versículo 16, diz assim, ó: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, se não é o Evangelho que está sendo pregado, não há salvação. Não há salvação fora do genuíno Evangelho. Não é uma palestra, não. Se não for o Evangelho, não há salvação, porque o poder de Deus é o Evangelho. Irmão, vamos lá, às vezes nós estamos sendo enganados. Nós estamos falando de qualquer coisa, e pessoas emocionadas estão fazendo uma aliança, achando que eu estou achando que estou pregando o Evangelho, e ele está achando que está sendo salvo. Não há poder de Deus fora do Evangelho. Você entende isso? Se não é o Evangelho que está sendo pregado, qualquer sensação é emocional ou carnal. O Espírito não tem nada a ver com isso. Só há poder de Deus no Evangelho, irmãos. Nós estamos querendo produzir poder fora do Evangelho. Não é possível produzir poder fora do Evangelho, porque é o Evangelho que é o poder de Deus para salvar. Então, fora do Evangelho não há poder, e muito menos salvação. Não, nós vamos fazer aqui uma palestra, vamos trazer aqui um profissional da área emocional, e você vai chorar, e você vai, ok, pode afetar a sua vida, pode promover algumas mudanças, mas não promove salvação. Salvação é só no Evangelho. Uma palestra motivacional não te salva, só o Evangelho. Uma palestra motivacional não gera poder, mesmo todo mundo na plateia chorando, porque só há poder no Evangelho. Para salvar, poder para salvar só há no Evangelho. Então o que Paulo está nos ensinando? Paulo está nos ensinando que aquilo que nós ensinamos pode afetar a eternidade das pessoas. Cuida de ti, cuida da doutrina, porque se você fizer isso, você vai salvar a você e aqueles que estão te ouvindo. Irmão, vida e ensino precisam caminhar juntos. Vida e ensino precisam caminhar juntos. Integridade e verdade são inseparáveis. Não tem como pregar a verdade sem estar vivendo uma vida íntegra. E não tem como viver uma vida íntegra diante de Deus e não pregar a verdade. Integridade e verdade são inseparáveis. Cuidar de si e da doutrina é um ato pastoral de salvação. A gente pensa assim, não, eu vou cuidar de mim mesmo, eu vou ter meu tempo em família, eu vou promover os meus cuidados pessoais. Não, isso vai ser bom só para mim. Não, isso vai ser bom para a sua igreja, vai ser bom para a sua comunidade, vai ser bom para as pessoas que você cuida. Você entende isso? Parar, ter tempo em família é bom também para a comunidade de fé. Então, uma igreja que não investe no descanso do seu pastor, irmão, não vai ter um pastor segundo o padrão bíblico. Se uma igreja só exige do pastor, não, pastor, é porque o senhor está viajando de férias com a família para descansar, isso é bom só para você. Não, é bom para toda a igreja. Para toda a igreja. Cuidado pessoal também é um ato pastoral. Amém, gente? Então o que Paulo está dizendo? Timóteo, leva isso a sério, cara.
Leve isso a sério. Timóteo está às portas do ministério. Timóteo está prestes a entrar no ministério. Então Paulo está dizendo, cara, preste atenção nisso. Sua vida, Timóteo, sua vida e o seu ensino são caminhos pelos quais Deus pode conduzir pessoas à eternidade. Irmãos, isso é muito sério, cara. Isso é muito sério. Nós podemos salvar pessoas. E entenda bem o que eu estou falando. Não é você que salva, né? Mas você pode promover salvação na vida das pessoas, apenas vivendo, deixando elas ver como você vive, cuidando de você mesmo, e também pregando o Evangelho, não é? Então, um mestre genuíno, um pastor, um líder genuíno, ele não ensina só com as palavras que saem da sua boca, ele ensina com a vida que ele vive no cotidiano. Um ensino errado pode causar profundos danos espirituais. Então Tiago, ele tá alertando, ele está dizendo assim, gente, não é bom ter muitos mestres. Sabe por quê? Volta lá para Tiago. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois como sabem, nós, os que ensinamos, são o quê? São julgados com maior rigor. Então ele está dizendo assim, cara, presta atenção, é melhor você não entrar nessa posição de quem ensina, se a sua vida não estiver coerente com o seu ensino. Por quê? Porque o juízo sobre nós é maior. Então esse termo que ele usa aí, maior rigor ou maior juízo, ele implica em um julgamento severo da parte de Deus. É como se ele estivesse dizendo assim, gente, presta atenção, se você se a sua vida não está de acordo com o que você está ensinando, é melhor você não ensinar, porque se você fizer isso, o juízo de Deus sobre você será maior. Você está entendendo isso? Tiago, irmãos, ele tá reverberando o ensino do próprio Cristo. Ele fala assim, olha, você fazer um pequenino pecar, é melhor você fazer o quê? Você amarrar uma pedra no pescoço, te jogar no abismo. É melhor. Então, ensinar a palavra não é só transmitir informação. Ensinar o Evangelho é transmitir vida, é formar o caráter, é formar a fé dos ouvintes. Então é muito mais sério, irmãos. O cara vive a vida desbagaçada e porque prega bem acha que é suficiente. Pode estar levando pessoas para a perdição, achando que está salvando. Não há coerência entre o que é dito, entre a maneira que se vive, não é? Então, quem ensina, quem está à frente, deve ter um compromisso, deve ter uma maturidade, não apenas um conhecimento. Não, esse cara aqui é bom de Bíblia, prega bem, conhece bem. Não, nós não estamos falando aqui, irmãos, de desempenho, de espetáculo, nós estamos falando de vida, não é? Então nós precisamos de pessoas comprometidas com aquilo que elas estão ensinando e também com quem elas estão ensinando. Então por que eu preciso ter um compromisso maior com as Escrituras? É por causa de mim mesmo e também por causa daqueles que estão me ouvindo. O que a gente vê hoje? São pessoas querendo ensinar a igreja sem ter compromisso nenhum com a igreja. Nós queremos ensinar a igreja sem ter compromisso com ela. Bom, para falar à igreja, tem que haver um compromisso real com ela. Se não houver compromisso com a noiva de Cristo, não abra a boca para falar, mesmo tendo muito conteúdo. Você está entendendo isso? Se não houver compromisso com a igreja,
Não fale, mesmo tendo muito conhecimento. Ninguém pode servir a igreja sem compromisso com ela, irmãos. Não é? Então, sem esse envolvimento, dedicação, não é, com a noiva do Cordeiro, não se tem a autoridade necessária para direcionar ou para exortar a comunidade. Não tem. Então, como que você olha para você mesmo? Como que eu olho para mim? Será que nós temos compromisso suficiente com a palavra e com a igreja de Deus, para que as nossas palavras sejam ouvidas e recebidas e respeitadas por ela? Será que nós temos comprometimento de fato com a igreja, ou nós estamos comprometidos com o nosso bem-estar, com o nosso conforto próprio? Será que nós temos compromisso mesmo com a igreja de Deus, ao ponto de as nossas palavras serem respeitadas e ouvidas por ela, serem vivenciadas por ela? Nós temos demonstrado esse compromisso com a nossa comunidade de fé, irmãos, ao ponto de merecer ser ouvido? Então, sem esse compromisso com a palavra e com a igreja, a nossa fala, os nossos ensinamentos começam a perder força. Não é? Então, qual é o nosso compromisso? Qual é o nosso desafio? O nosso desafio é crescermos no compromisso com a igreja, no compromisso com a palavra e no compromisso com aqueles que estão nos ouvindo. Isso vai fazer com que os nossos ensinamentos comecem a ganhar força. Irmão, quanto maior for o comprometimento com a palavra e com a igreja, maior será a autoridade para falar a igreja. Não é? Então, às vezes a gente vê pessoas que a gente fala assim, cara, esse cara nem tem tanto conteúdo assim, mas Deus está soprando o nome desse cara, e ele está reverberando e falando para a igreja em muitos lugares, mas ele nem tem tanto conteúdo assim, ele nem é um teólogo, ele nem é um... Então, por que Deus reverbera o seu nome? Por que Deus leva ele em tantos lugares para falar para a sua igreja? Porque ele tem um compromisso com o que ele está ensinando, com a palavra que ele está ensinando, com a igreja de Cristo e com seus ouvintes. Isso vai dar para ele autoridade para ele ser ouvido. Irmão, não existe autoridade sem presença de Deus. Não existe autoridade sem compromisso com a palavra. Não existe, irmãos, voz respeitada sem uma entrega visível. Nós queremos falar para a igreja sem estar diante do Senhor. Existe um ponto de partida para pregar para a igreja. O ponto de partida é a presença de Deus. A gente quer sair do aniversário, sábado à noite, do irmão da igreja, e ir direto para o culto domingo pregar. Não passa nem pela presença de Deus para pegar um mantozinho rapidinho, não é? Pega menos um óleozinho, mano. Acaba quer sair da feijoada de sábado à noite para o culto de domingo e pregar e o fogo descer. Não existe autoridade sem a presença, não é? Quem mal aparece diante de Deus, querido, não tem o que falar para o seu povo. Quem mal aparece diante de Deus, da presença de Deus, na sala do conselho de Deus, tudo que tem a falar para o povo vem de si mesmo. Lembre-se, nós somos mensageiros. Nós não somos a fonte da mensagem. Nós somos mensageiros. Então nós precisamos ir buscar a mensagem com alguém para entregar para alguém. Sim ou não? Se não passamos naquele que está enviando a mensagem que estamos entregando vem de nós mesmos. Nós somos um mensageiro. Carregamos a mensagem de um ponto para outro. Nós carregamos a mensagem de alguém para alguém. Se não estamos indo buscar a mensagem com aquele que está enviando a mensagem que estamos entregando tem como fonte o nosso próprio coração. Você está entendendo isso? Amém, gente? Amém, irmãos? Então, a igreja de Cristo não irá parar para te escutar se você não para ouvir a Deus. Amém? Não para, não vai parar. Se você não para ouvir a Deus, a igreja de Cristo não precisa parar para te ouvir.
você não tem autoridade para falar com ela. Nenhuma. Nenhuma. Sem compromisso com a palavra e com o corpo. Você é só um eco. Você não é uma voz. Um eco vazio. Né? Um eco vazio. Quem não honra, irmãos, o mensageiro que não honra o básico, a mensagem que ele carrega, queridos, não tem autoridade para falar para a igreja. Se você não tem conhecimento do conteúdo que você está carregando, preste atenção nisso, isso é muito sério, eu vou terminar aqui. Isso é muito sério. Qual é o problema às vezes? É que nós não temos conhecimento do conteúdo da mensagem que a gente está carregando. Sabe qual é o resultado final? Morte. Irmãos, Urias carregou uma mensagem que Davi mandou para o chefe do seu exército. Sabe qual foi o problema de Urias? Não ter acesso ao conteúdo da mensagem que ele estava carregando. Qual foi o resultado final? Ele foi para frente de uma batalha que ele não precisava ir. Morte. Nós não conhecemos o conteúdo que nós estamos carregando, ou pouco conhecemos o conteúdo que nós estamos carregando. Você está entendendo isso? Isso, eu não sei como que você ouve isso, eu escuto isso com muita seriedade, para mim isso é muito forte. Isso é muito forte. Então, eu queria chamar a sua atenção nessa manhã para esses dois pilares. Cuida de você, cuida da sã doutrina. Porque se você vive dessa forma, você vai impactar a eternidade das pessoas de forma positiva. Não tem meio termo. Se você é um mestre, um pastor, alguém que é responsável em comunicar o evangelho, não tem meio termo. Não tem, então assim, eu vou viver a minha vida normal e eu não vou impactar ninguém. Não, você é uma referência. Esse dia eu estava conversando com um pastor e ele estava reclamando. Não, porque as pessoas esperam muito de mim. Eu falei, mas tu é a referência da igreja. Elas vão esperar de quem? Elas vão esperar de ti. Agora, qual que é o problema? É porque as pessoas esperam alguma coisa de ti? Não, elas têm que lançar a expectativa em Deus. Eu falei, isso é uma boa frase para quem está fugindo da responsabilidade. Elas vão esperar de quem? Elas vão esperar do pastor? Ou não é assim? Se essa responsabilidade está pesando, sai daí, amigo. Qual o problema? É que a gente não quer ter a responsabilidade de ser uma referência. As pessoas vão olhar para nós e elas vão captar mensagens que transmitimos, irmãos, sem a gente abrir a boca. Nós somos a referência da comunidade. O problema é que quando é para o prestígio, eu quero estar nesse lugar de referência. Quando é para a responsabilidade, eu quero sair dele. Não, porque as pessoas têm que olhar para Deus. Não, tem que olhar para você também. Você precisa comunicar algo com a sua vida. É assim ou não é? Paulo, quando ele escreve em Atos capítulo 20, quando ele fala em uma reunião com os presbíteros de Éfeso, ele fala algo muito interessante, porque ele começa a falar do que Deus havia feito na vida dele, né? E para onde ele estava indo agora, e o que gera segurança. Irmãos, Paulo estava indo para um lugar muito perigoso. As pessoas que estavam à sua volta sabiam que provavelmente, se Paulo fosse para aquele lugar, ele seria pego e seria morto. Então as pessoas tentaram impedir Paulo. Mas o que fez as pessoas dizerem assim? Rapaz, nós estamos com o coração pesado. Nós sabemos do risco. Nós conhecemos o perigo que Paulo está correndo, mas, cara, nós vamos te apoiar, vai. Nós vamos ficar aqui chorando, mas você vai. O que gerou essa segurança nas pessoas? Paulo diz para elas assim, presta atenção, vocês sabem como vivi o tempo todo em que estive com vocês. Ele está dizendo assim, vocês conhecem a minha vida. Vocês sabem como eu vivi o tempo todo. Então assim, o que eu estou falando com vocês aqui agora é porque eu tenho convicção. Como se as pessoas estivessem dizendo assim, não rapaz, eu sei como esse cara vive. Ele não ia para um lugar desse por ele mesmo. A autoridade de Paulo, o que Paulo estava dizendo é que a autoridade dele não vinha apenas de palavras vazias, vinha de como ele vivia de forma clara e transparente, como a vida dele era um espelho para aqueles irmãos, como a sua vida era conhecida, como sua vida era observada, como sua vida era comprovada. Amém, gente? Queridos, se as pessoas não sabem como você vive, preste atenção nisso.
Se sua vida, se sua presença na comunidade, ela é superficial, ela é esporádica, se você aparece na igreja, na vida cotidiana da igreja, só para pregar, para dar uma mensagem, se você é daqueles que diz assim, não, ó, eu sou aqui pastor aqui, tal, mas a minha vida pessoal não tem nada a ver com isso aqui, não se meta aqui não, irmão. Então assim, ó, suas palavras vão ter pouco impacto, mesmo tendo muito conteúdo. Amém? O ensino, ele só transforma quando ele é respaldado por uma vida comprometida. Aí você vai falar com autoridade, e a sua mensagem vai promover transformação. Amém? Eu queria deixar essa palavra com você nessa manhã, e eu espero que nós saiamos daqui com o coração um pouco mais aquecido pela presença de Deus, por sua palavra e pela vida da igreja. Amém? Alguém quer falar alguma coisa?